Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando e vai cantando. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a palavra que o Senhor nos dirigiu agora, nesta tarde, nos convida a meditar no uso dos bens materiais. Forte, Jesus diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A avareza, a idolatria dos bens materiais, o desejo imoderado de possuir é uma das maiores escravidões do homem, que gera
um sem fim de outras desordens. Por amor exagerado ao dinheiro, surgem todo tipo de injustiças na nossa vida, na sociedade. E no mundo de hoje, podemos dizer que essa é uma espécie de doença, de vício que se tornou, que se espalhou por todo lado. É uma pandemia, a avareza. Todo mundo correndo atrás dos bens, do possuir. E nos países mais desenvolvidos, como na Europa, América do Norte, mas o Brasil se está tornando um país desenvolvido, esta abundância material abafou a vida espiritual, sufocou a vida espiritual. Tem muitos países muito ricos, onde tem tudo, autoestrada, plano de saúde, todas as tecnologias, medicina, hospital, mas não tem Deus. A abundância material gerou um deserto espiritual. E essa tentação é uma tentação para todos nós, que todos temos que vigiar sobre o nosso coração. Você pode pensar, mas padre, mas eu não tenho nada. O problema não está tanto em ter ou não ter, mas em como está o meu coração. Os primeiros padres da igreja diziam, tem pobres que são ricos cá dentro do coração, e tem ricos que são pobres. Ué? Padre, explique um pouco melhor. O problema não é tanto ter ou não ter de facto, é ter o coração centrado nas coisas, fazer das coisas o nosso Deus, possuir as coisas. Tudo que nós vemos nesse mundo maravilhoso que Deus criou, todos os dons de Deus, todos os bens materiais, são dons, são bons, não são males. Deus não quer que a gente odeie as coisas. Deus apenas quer que a gente não idolatre as coisas. Deus não quer que a gente diga que as coisas são más, que o carro é mau, que a casa é mau. Não. Mas quer lembrar para você e para mim hoje que tudo isso não é Deus. Tudo isso não é Deus. Os bens são apenas isso, dons de Deus, bens, que nós devemos usar, sem deixar que o nosso coração se apegue a eles de uma maneira exagerada, desordenada. Tem uma frase que eu amo muito repetir, que as pessoas se amam e as coisas se usam. Não devemos amar as coisas, nem usar as pessoas. Cada coisa em seu lugar. E se quisermos acrescentar um passo mais, e Deus nos convida a usar as coisas que Ele nos dá gratuitamente para o amar e amar os nossos irmãos. Não são só para mim, são para amar a Deus e amar os meus irmãos. E isso víamos na primeira leitura, São Paulo, que estava passando necessidade, e os seus irmãos de Filipos, os filipenses, que acudiram, que partilharam os seus dons. E ele se alegra e agradece. E explica como já passou por tanta privação,
que já aprendeu a viver na abundância e na penúria, na miséria, e que Deus sempre o fortalece em meio de todas as situações. Sobre esse tema das riquezas, Jesus falou tantas vezes no Evangelho. Tem tantas passagens, tem parábolas, parábola do rico e do pobre. Tem a cena do jovem rico, todos conhecemos. Tem a missão, Jesus manda os apóstolos e pede e diz: não leveis 2 túnicas, em dinheiro, e depois os 72. Tem toda uma grande catequese sobre o uso das riquezas e ligada a isso com a confiança na providência de Deus. Um filho de Deus confia em seu pai. Não acumula demasiado. Não está demasiado preocupado com amanhã. Olhai os campos, os lírios, as aves do céu. Deus cuida delas, quanto mais de você. Mas a tentação é nós ficarmos preocupados, amanhã não sei se vou ter dinheiro para educar o meu filho, se remodelar o telhado, e você começa guardando. E tem um irmão seu do seu lado, o seu vizinho, que precisa de um remédio, e você fica mais pensando, se calhar daqui a 3 anos, não. Né? Deus não nos convida a viver assim, nos convida a usar generosamente os dons que Ele nos dá para amá-lo e amar os nossos irmãos. E eu tenho feito muitas vezes esta experiência na minha vida. Quanto mais dou, por graça de Deus, nasci numa família rica, lá em Portugal. E muitas vezes Deus me tem dado muita coisa, mas muita coisa. E tem surgido muitas ocasiões em que eu percebo na oração, por muitos motivos, que Deus me está pedindo: agora você vai fazer isso, vai dar aquele. E tem vezes em que custa. E faço essas, quanto mais generoso sou, mais Deus me dá. Quando paro de dar, paro de receber. Tantas ocasiões. Então, confiemos na providência de Deus, meus irmãos. Que triste que é a passagem do jovem rico. Você lembra, né? Um jovem vem ter com Jesus: bom mestre, o que é necessário para alcançar a vida eterna? Tu conheces os mandamentos, respondeu Jesus: não mates, não roubes, não cometas adultério. E o jovem, entusiasmado, disse: Senhor, desde a minha juventude tenho observado os mandamentos. E diz o evangelista: Jesus olhou com amor. E depois acrescenta: mas falta-te uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá-os aos pobres, e depois vem e segue-me. Aquele jovem era bom, vivia os mandamentos da lei de Deus. Um jovem zeloso, podíamos dizer até fervoroso, mas o coração dele não era livre, estava preso. Diz o Evangelho, e o jovem se afastou, pesaroso, triste. E Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É uma coisa séria, é uma tentação séria. Às vezes pensamos: não, eu, graças a Deus, não estou apegado. Faça o teste consigo. Se Jesus, esta tarde, me pedisse o meu carro,
a minha bicicleta, o meu celular. Você dava? Não tem que responder, né? Mas é bom, né? Porque às vezes ele pede. Às vezes ele pede. Então temos que vigiar sempre sobre os nossos corações. E como eu dizia no início, nas sociedades em que a abundância material cresceu muito, nasce outro grande perigo. A avareza gera muito uma atitude de autossuficiência. Você, quando tem muitos bens, plano de saúde, seguro para incêndio da casa e tantas coisas, você começa a pensar, é uma loucura, que tem tudo sob controle, que não precisa de ninguém. Se sente autossuficiente. Que perigo, que loucura! Começa a crescer a arrogância no seu coração, a soberba. Não preciso de ajuda de ninguém. Então a avareza gera essa outra atitude que fecha os nossos corações a Deus. Deus resiste aos soberbos. Porque a verdade é essa, meu irmão, que perante Deus, você e eu, somos todos uns mendigos, somos todos uns indigentes, todos necessitamos de Deus, sem exceção. E por isso no mundo bíblico, a própria palavra pobreza tem uma conotação, é quase sinônimo de humildade. O pobre não é só aquele que não tem bens materiais, mas é aquele que reconhece a sua dependência de Deus, a sua radical indigência. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E vejo tantas vezes, tantos irmãos nossos que pensavam que tinham tudo sob controle e em um dia a vida deles muda do dia para a noite. Uma doença inesperada, um problema familiar, um problema no trabalho, de um dia para o outro, tudo muda. E quando perdemos essa nossa humildade perante Deus, quando surgem esses imprevistos, nasce muitas vezes o desespero. Você tinha posto a sua confiança nos seus bens. Se esses desaparecem, você desespera. Mas se você puser a sua confiança em Deus, não muda nada. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E é isso que Jesus nos convida, confiança na providência, no Pai do céu. Deus provê, Deus proverá, Deus te cuida. Então não se agarre demais, não deixe que os bens materiais prendam o seu coração. Alguns conselhos práticos que me ajudam, que partilho com você. Por exemplo, tantas vezes temos coisas lá em casa que não estamos usando. Tem coisas que não estamos usando mais, pois tem um irmão seu lá fora que precisa da sua ajuda. Se você não está usando, partilhe. Ame a Deus e aos seus irmãos com os dons que Deus lhe dá. É muito bonito.
Eu aprendi isso graças muito ao meu avô, que ainda é vivo. Ele tinha e tem um montão de coisas, mas tinha duas coisas muito bonitas que me ficaram. Uma era, dava constantemente coisas boas que não usava. Exemplo, tinha uma máquina dessas de cortar a relva, a grama, né? Tem uma máquina boa. Não estava usando mais, deu ao vizinho. Se você não precisa, vou vender. Veja, reze primeiro. Tem muitas decisões que têm que ser tomadas na oração. E outra coisa muito comovente era, o meu avô sempre cuidava bem das coisas. Quando eu era mais moço, ia todo contente, vou comprar uma bicicleta. Então meu avô me dizia, certo, mas depois você tem que cuidar bem dela. Não é só comprar. E eu vejo que tantas vezes nós magoamos Deus porque tratamos com pouco cuidado os dons que Ele nos dá. Estragou a bicicleta, não quis saber mais do computador, deixou cair no chão o celular sem cuidar. Abusamos da providência de Deus e dos dons de Deus. Estragamos aquilo que faz falta a tanta gente. Muitas vezes sem maldade, mas por desleixo, negligência, falta de cuidado. Quebrou na cozinha, né? Mas que pena. Tratar das coisas bem, usá-las com cuidado, para amar a Deus, para amar os irmãos. Na primeira leitura, essa experiência de São Paulo, da providência de Deus, ele sintetiza nessa frase maravilhosa: tudo posso naquele que me dá força. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando saciado ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Deus cuida de mim. Deus toma conta. Deus provê. Penso que você, meu irmão, também já fez muitas vezes esta experiência. Deus provê. Deus provê. E às vezes de uma maneira milagrosa. Vou partilhar com você um milagre da providência de Deus. Há uns meses atrás, encontrei uma mãe de família, uma mulher de Deus, nossa, um exemplo para todo mundo, mulher de oração, que penso que tem 6 filhos, se não me engano, e tem que cuidar e educar dos 6 filhos sozinha. O seu marido a abandonou. E ela luta, trabalha, faz tudo. Mas, em primeiro lugar na sua vida está Jesus, está Deus. Reza, né? Por ser uma mãe que tem que cuidar dos seus filhos e que tem que trabalhar para sustentar os seus filhos, passa muito tempo fora de casa. E ela pede a Deus que Deus eduque os seus filhos. Eu conheço todos os seus filhos, são grandes cristãos, pessoas equilibradas, maduras. É um milagre. Não tem explicação. Como é possível? Esses irmãos cresceram sem pai, a mãe trabalhando, quase todo dia fora de casa. E Deus provê. E quando vou às vezes comer à casa deles, há tanto amor,
tantas delicadezas entre uns e outros, um grande espírito de serviço, muito bonito. E essa senhora, o trabalho dela era agente imobiliária, vender casas, andares, alugar, que é um trabalho lá em Portugal um pouco difícil, porque você recebe uma comissão. Se esse mês vendeu alguma casa, se alugou algum apartamento, você recebe uma comissão. Se não vendeu, e teve um dia, a casa onde eles moravam, o apartamento, era alugado, de aluguel. E estava chegando a hora de pagar o aluguel. E ela não tinha dinheiro no banco. O dinheiro tinha acabado. Não tinha mais dinheiro e tinha que pagar o aluguel. Se não pagar o aluguel, vem a justiça, você perde. Não tem jeito, né? E ela me contou, há uns meses atrás, que sentiu no coração que devia ir no banco e pedir o saldo, o extrato da sua conta. Ela sabia que não tinha dinheiro na conta, mas uma voz lhe disse: você vai e pede o extrato. Eu agora não me recordo do valor, mas o valor era um valor bem estranho, como, não sei, 327 euros, assim, um valor, não era um valor redondo. Era exatamente o valor até o último centésimo que ela tinha que pagar pelo aluguel do seu apartamento. Glória a Deus. Não tem explicação. Deus cuida de você. Não tenha medo. Dê generosamente, partilhe generosamente os seus bens. E ajude os seus irmãos não só nas suas necessidades materiais, comida, saúde, mas sobretudo também nas suas necessidades espirituais. Ofereça uma Bíblia para um irmão seu que não tem a Sagrada Escritura. Ofereça um terço para quem ainda não conhece o terço. Uma medalha. Um livro religioso, um livro aqui da Canção Nova. Quantas vidas não mudaram com um pequeno gesto de amor? Use os dons que Deus lhe dá para lutar para a salvação das almas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor. Digo obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque é o Senhor que vai transformando o meu coração. O Senhor vai transformando o meu coração. Peça agora ao Senhor, meu irmão, minha irmã, que você tenha um coração generoso. Vai pedindo agora ao Senhor que Ele te dê esse coração que acredita na providência, esse coração que acredita no dar, e vos será dado. Peça agora ao Senhor que possa, diante desta belíssima pregação que nós ouvimos, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que dá aquilo que nós precisamos, mas de um Deus também que pede que nos ajudemos uns aos outros. Diga: Jesus, eu acredito que é o modo que eu dou, que é o modo que eu dou, que a maneira que eu estendo as mãos, que a maneira que eu estendo as mãos, o Senhor também cuida de mim. O Senhor também O Senhor também estende suas mãos a mim. O Senhor também estende as suas mãos a mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E canta: Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não veja,
mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, Deus está comigo. Vai ficando de pé e canta, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama, porque Ele